Isto dizia o outro. Bom, isto não funciona. Espera aí. Tinhas que fazer. Bom, meus amigos, vamos começar. Eu queria para já agradecer a todos a vossa presença. Ninguém me liga importância nenhuma, pelo jeito. Está toda a gente a conversar. 1, 2, 3. Não me ligas importância nenhuma. Meu caro amigo, não digas isso. Já estou há 5 minutos a falar. Tu me deste por isso. Queres que te repita o que tu... Está bem. Olha lá. Só ouviste 1, 2, 3. Bom, retomando, queria para já agradecer a todos a presença e por terem vindo aqui, porque a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre Cuba. Como toda a gente sabe, Cuba é um pequeno país do Caribe que no século anterior, no século XX, fez uma revolução que teve um caráter bastante importante na história do mundo, na medida em que enfrentou o poderio americano e tem-se mantido ainda de pé até hoje, não é? E isto tudo, essa revolução, teve uma particularidade que foi de ter sido feita com a participação popular. O povo aderiu à causa e o povo esteve ao lado daqueles que a promoveram. Esta minha intervenção não vai ser uma palestra, muito menos uma lição de história. Eu vou apenas conversar com vocês sobre uma experiência que eu tive numa ida que recentemente fiz a Cuba. Uma viagem que fiz recentemente a Cuba. E aquilo impressionou bastante, tudo aquilo que eu vi. Teve um interesse muito grande para mim. Mas eu queria fazer um pequeno introito, só para dizer que Cuba, fazer um pequeno introito sobre a história de Cuba. Em 1959, no dia 1 de janeiro, houve uns guerrilheiros que se juntaram, entre eles os irmãos Castro, o Cienfuegos, o Guevara e outros, que se juntaram e destituíram o ditador então existente em Cuba, que era o Fulgêncio Batista. Isso aí, eles assim que fizeram essa revolução, que saiu vitoriosa, assim que fizeram essa revolução, eles implementaram uma série de medidas que, procurando solidificar e sustentar a própria revolução que tinham feito. E essas medidas foram medidas do género de campanhas para a erradicação do analfabetismo, uma reforma agrária que expropriou as terras dos latifundiários cubanos e estrangeiros que existiam em Cuba naquela época, entre as quais, entre essas terras expropriadas, foram as terras dos pais dos Castros, que também foram expropriados, pois eram latifundiários também. E fizeram um plano geral de saúde, etc., entre outras ações que tomaram naquele momento. Os Estados Unidos, com essas expropriações, não gostaram nada da brincadeira e reagiram forte. E como é que eles reagiram? Congelaram todos os bens cubanos nos Estados Unidos, cortaram os laços diplomáticos com Cuba, estabeleceram um embargo naval ao país e essas medidas acabaram fazendo a aproximação entre Cuba e a União Soviética. Logo a seguir, também promovido pelos Estados Unidos,
houve a invasão da Baía dos Porcos, que com a participação dos contra-revolucionários cubanos que existiam lá em Miami, e aquilo saldou-se também com um fracasso tremendo, essa invasão, e intensificou-se a partir daí a crise em Cuba, com a crise dos mísseis soviéticos que foram instalados lá em Cuba. E a coisa teve feia, deu origem depois à famosa Guerra Fria, etc. Desde então, o povo cubano tem lutado, desde essa época, o povo cubano tem lutado com uma tenacidade e um empenho imenso para combater o bloqueio que os Estados Unidos impuseram e para sobreviver de alguma forma. E sobreviver com dignidade. Eles têm trabalhado, têm se esforçado ao máximo com Cuba. É um país que não tem grandes recursos e, no entanto, eles têm sobrevivido. E esta brincadeira já lá vão há 60 anos ou perto disso, não é? Eu quando fui agora em Cuba, e é isso que eu queria falar, quando estive agora em Cuba, vi o que é que eu vi em Cuba. Eu vi uma porção de coisas que me interessaram bastante e ajudaram a compreender um pouco aquilo que eu já sabia, mas sabia à distância, não é? Que é coisas como, por exemplo, eu agora vou enunciar aqui alguns tópicos só, podemos ou não alongar-nos neles se vocês estiverem interessados. Por exemplo, em relação à habitação em Cuba, todo cubano tem direito a uma casa. Isto é ponto pacífico. Não existem bairros da lata, nem barracas, nem nada disso em Cuba. As casas são todas muito modestas. As casas têm carências arquiteturais, inclusive. Têm problemas, porque eles também não têm como reparar aquelas coisas. Mas não se vê um cubano viver em barracas e muito menos sem abrigo, não é? Isso não existe, pelo menos eu não vi. Também pode ser que aconteça e eu não ter visto, mas aquilo que eu vi foi o seguinte: as casas são todas do governo, não existe propriedade privada em Cuba. Todas as casas que eles habitam são casas do governo. Outra coisa que me emocionou muito ver foi a questão do ensino. O ensino é gratuito a todos os níveis do ensino, desde o primário até a universidade. É muito interessante a gente andar na rua e ver os estudantes, porque os estudantes estão identificados por uma espécie de um uniforme escolar que só difere na cor. Portanto, há a cor do nível primário, há a cor do nível secundário e há a cor do nível universitário, não é? E todos eles muito bem vestidos, todos eles os garotos que a gente via na rua, todos muito limpos, todos muito bem apresentados. Isto foi uma das coisas que também me impressionou. Outra coisa que é a questão da saúde. A saúde é rigorosamente universal. Toda a gente tem direito à assistência médica naquele país e a recorrer aos hospitais, etc. Também todos eles têm uma coisa que é considerada como cesta básica. O que é a cesta básica? A cesta básica é um conjunto de mantimentos, de alimentos e de bens de consumo caseiro, não é? que são distribuídos para cada cidadão, ou para cada casa, não sei, para cada família, se eu não posso precisar como é que isso está. E quando eles precisam de fazer algumas compras adicionais a isso, fazem-no naquilo que eles chamam de cooperativas populares, não é? Que vendem aquilo muito mais barato e vendem em pesos cubanos, porque em Cuba existem duas moedas. Um é o peso cubano, que é utilizado pelos cubanos, e outro é o peso conversível, como eles chamam, que é utilizado pelo turista.
O turista paga e aquilo é mais ou menos equivalente a $1, não é? Um peso conversível é igual a $1. É evidente que nós, turistas, estou agora a falar, nós não vamos fazer, não podemos sequer ir a uma cooperativa dessas, apesar de ser muito mais barato. Não podemos ir e teríamos que pagar em pesos cubanos, em pesos conversíveis. Tem outra coisa muito importante, que é a isenção total de impostos. Em Cuba, nenhum cidadão paga impostos. Eles também não ganham muito, não é? E como não ganham muito, também nos poderiam pagar, mas de qualquer maneira não há impostos sobre os produtos. Não existe desemprego. A questão do desemprego é feito mais ou menos um jogo de cintura pelo próprio governo, em que, talvez para dizerem isto que eu estou agora a dizer, que não existe desemprego, porque o desemprego, a pessoa que não tem um emprego fixo, ele é adaptado, digamos assim, a trabalhar numa outra coisa qualquer. Portanto, não há assim um desemprego fixo. Existe o tal pagamento de um salário mínimo para todos os cubanos. Esse salário mínimo, posso dizer que em termos de valores é relativamente pequeno. É relativamente pequeno, não. No nosso caso é muito pequeno, porque por exemplo, uma camareira de um hotel ganha $12 ou 12 euros por mês, né? Mas ao mesmo tempo um médico, um cientista, seja lá o que for, ganha entre 40 a 60 dólares ou euros por mês. Portanto, quer dizer, há um achatamento, quer dizer, não há aqueles picos que a gente tem aqui, que o nosso ex-presidente da República ganhava 7 mil de reforma e dizia que ia passar fome, por exemplo, não é? 10 mil, não é? Portanto, nós não temos isso aqui, não vi isso em Cuba. Não quer dizer que tudo isto que eu estou a dizer é aquilo que eu observei, não quer dizer que seja a realidade total da coisa, não é? O cubano todo o cubano, principalmente em Havana, tem um passe para transportes. Esse passe custa-lhe 5% do salário mínimo. Se o salário mínimo for $12, basta fazer a conta para ver que 5%, quanto é que ele paga de transporte para andar todo o mês para onde quiser, não é? Uma das coisas que é visível e que é apregoado por eles por todo o lado é a questão da segurança. Em Cuba, eu diria, com certo à vontade, que existe segurança total. Você pode andar na rua, seja a que horas for, a que horas for e onde for, não é? Não tem o problema de ser assaltado, o problema isso eu não vi, e toda a gente me falava isso, os guias, as pessoas com quem a gente falava, diziam, não, você aqui anda à vontade. E é verdade isso. Tem um acesso à cultura. A cultura tem um peso muito grande em Cuba. As manifestações culturais são grandes e são variadas. O cubano, chamemos-lhe assim, aí existe uma separação. Existe uma separação que não é entre os cubanos, mas é entre os cubanos e os estrangeiros. Enquanto eu me posso dar ao luxo, eu como turista, né, me posso dar ao luxo de ir passar uma noite no social, como é que se chama aquilo? Social Club, não sei o que, Buena Vista Social Club e tal, e que gasto 30 euros por cabeça, né, por pessoa. É pouco provável que um cubano tenha essa disponibilidade para fazer isso. Outra coisa que, por exemplo, nós fomos assistir a um bailado, um bailado no Teatro Nacional de Cuba, lá em Havana, que era inclusive calcado em cima do
marcado em cima daquilo dos moinhos do camarada que anda lá, do Dom Quixote. Né? Era uma peça lindíssima, lindíssima pela Companhia de Bailado de Cuba, mas uma coisa fabulosa mesmo. E pagámos também por volta de 15, 20 euros, nós, turistas, né? No entanto, também tinha lá bastantes cubanos na noite e estava cheio, absolutamente lotado o teatro. Outra coisa que se comenta muito aqui, no sentido depreciativo, aqui em Portugal, pelo menos, é que as mulheres cubanas são obrigadas a prostituir, as mulheres e os homens são obrigados a prostituir-se. Eu digo com franqueza, eu andei por lá, à noite, estou a falar principalmente em Havana, e não vi mais prostituição do que vejo no Parque Eduardo VII. Sinceramente, não vi. Mas é que não vi mesmo. Vi mulheres na rua, como eu vejo em qualquer lugar aqui do país. Agora, aquela prostituição que eu estava a pensar que aquilo eram aos magotes por todo lado prostitutas, não é verdade isso, pelo menos daquilo que eu vi. Não é? Cuba tem as fontes de riqueza de Cuba são poucas. Não existem muitos recursos no país. Eles tinham uma monocultura do açúcar. Essa monocultura, com os preços em queda, como tem estado, deixou de ter o peso que tinha na economia cubana. Tem uma agricultura, eu diria, incipiente. A agricultura cubana é quase de subsistência, que é aquilo, pouco mais é do que isso, não é? Não sei se tem alguma coisa de exportação, acredito que não. Mas eles têm uma coisa que eu tenho que dizer isto aqui, antes de terminar aqui a minha lista. Eu senti entre a população cubana, com as pessoas com quem eu falei, um orgulho imenso em ser cubano. Imenso. E isto aqui, mas era com... Eles levantavam, não ficavam tão encurvados quanto eu, mas levantavam as costas e diziam: eu sou cubano e gosto e quero ser cubano. É certo que a maior parte das pessoas que diziam isso era uma faixa etária que eu diria assim dos 50 para cima, não é? Esses aí continuam a dar vivas à Revolução e viva Fidel e etc, etc. Os mais novos, já a coisa não é bem assim. Os mais novos que já têm algum acesso à internet, por exemplo, a internet não é fácil lá, é bem difícil conseguir ligações Wi-Fi, etc, etc. Não é muito fácil. Mas em certos locais, nas ruas, juntam-se grupos de cubanos, e não só, que conseguem o sinal da rede e tal, e aproveitam aquilo. E então os cubanos, isto para voltar outra vez à questão dos jovens, os jovens têm acesso a algum tipo de informação que até então não tinham, que é aquela informação que lhes vem via internet, via não sei o quê. E eles têm acesso a determinadas coisas que nós temos aqui. E essas coisas eles também gostariam de ter. E ao gostarem de ter, mostram uma certa... E dizem-nos, eles não falam da palavra inveja, mas nota-se, porque se eu chego lá, a um lado qualquer, e vou comer um bife, ou vou beber uma coisa qualquer, com certa vontade, porque aquilo até não custa tanto, não é tão caro assim para nós, eles também gostariam de ter, veem a nossa roupa, a roupa que a gente leva, se leva ténis, sei lá, de marca de não sei de quê, né? E também gostariam de ter. E os jovens têm uma apetência muito grande exatamente por esses produtos que o consumismo e que o capitalismo tem tentado entrar lá e que o socialismo cubano tem tentado evitar que penetre lá. Viagens ao exterior, por exemplo, são praticamente impossíveis, não porque sejam proibidas, não. Ninguém é proibido de sair de Cuba. O que é
O que os limita a saída deles é exatamente a falta de divisas estrangeiras. Não têm dinheiro. Falta-lhes o dinheiro para comprar uma passagem, não é? E isso não é fácil de conseguir lá. Existe também notei também uma ausência, uma diminuição grande, pelo menos em relação à nossa experiência aqui, de mobilidade. As pessoas não se deslocam, sei lá, não vou daqui a Santarém, não vão a 60 km porque a coisa fica bastante distante e fica difícil e fica caro para as possibilidades deles. As casas, e como eu há bocado disse, as casas, a habitação deles é um bocado degradada, apesar de estar havendo um esforço muito grande, principalmente em Havana, de recuperar na zona histórica, recuperar as fachadas dos prédios, recuperar prédios, etc. Está a haver bastante incentivo nessa área. Mas nos hotéis, por exemplo, os próprios hotéis onde a gente andou, a gente nota falhas. Falta uma saboneteira, falta o local, o suporte para o chuveiro, coisas assim desse género, que não quer dizer que estejam degradados, não é? Estão apenas um pouco abandonados. A gente nota que eles não têm como fazer substituição de peças, não é? Para esse tipo de concertos, de arranjos, não têm onde fazer isso, não têm como fazer. E depois tem outra coisa que é muito badalado aqui no nosso mundo ocidental, que é a questão dos carros. É evidente que o parque automóvel cubano é rigorosamente envelhecido, não é? Tem aqueles carros todos famosos, dos Cadillacs e os Pontiacs e eu sei lá o que, aqueles carros dos anos 50 e 40 dos anos 50 dos Estados Unidos, que continuam a andar, continuam a circular por lá, a gente continua a vê-los a circular. A porta, às vezes temos que segurar a porta, que é para não sermos porque não tem fecho ou outra coisa qualquer assim do género, mas continuam a circular, eles continuam. Eu vi um carro lá, um desses carros, não era um Cadillac desses 10 metros, não é? Mas era um carro desses americanos grande, a trabalhar com o motor de uma bicicleta motor. E lá ia eu, não é? Mas era o que havia, o homem, funcionava aquilo, não é? Portanto, quer dizer, aquilo, tem alguns táxis agora, eu diria, mais modernos, principalmente da linha da Toyota e da Renault, mas não são nada carros dos anos 2000, né? São carros, pronto, até o fim do século passado e tal, mas de qualquer maneira são mais modernos, principalmente são utilizados como táxis, esse daí. Só que o turista procura é o carro antigo, não é? Já só como curiosidade, quase para terminar, ainda não terminei, mas só para terminar, como curiosidade, não se vende Coca-Cola em Cuba, né? a não ser nos hotéis e nas coisas que, se o cliente quiser uma Cuba livre, eles fazem-lhe lá essa brincadeira mas se ir a uma loja, a um bar, comprar Coca-Cola, não compra mesmo. Eu queria apenas, agora só para terminar, queria deixar aqui alguns dados estatísticos sobre os índices de desenvolvimento em Cuba. E vou dar apenas alguns exemplos, não são muitos. Existem 50 mil médicos cubanos que têm sido enviados para 66 países espalhados pelo mundo. Em Cuba existe a maior escola de medicina do mundo, que até 2014 já graduou 23 mil médicos. Isto é médico para ninguém pôr defeito, não é? 23 mil. O país alcançou um índice de esperança de vida que ultrapassa em 5 anos o do resto do continente. Por aí vocês possam ver, enquanto imaginemos um brasileiro vive 50 anos, o cubano vive 55. Isto é um exemplo apenas, não é?
possui as menores taxas de mortalidade em todas as faixas etárias. Portanto, a esperança de vida deles lá é bem maior do que nos outros lados. Tem a menor taxa de desnutrição na América Latina. Eles podem não comer bife com batatas fritas todos os dias, mas toda a gente come. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas. Orgulha-se de ter uma das maiores percentagens de casas ligadas a sistemas de água potável na região. Isto ninguém fala nisto aqui, mas é verdade, não é? As casas têm água potável, têm rede, não é? Tem um índice de pobreza de 5% da população, frente à média de 35% da América Latina. Dá para notar aqui a diferença, não é? Apesar de uma crescente desigualdade social em decorrência da introdução do turismo e das moedas estrangeiras, isso aí está a começar a crescer exatamente essa desigualdade. E só para terminar agora aqui estes dados estatísticos, Cuba é um dos 3 países do continente com o mais alto índice de desenvolvimento humano. Isto aqui não é pouca coisa, não é? Não é pouca coisa se a gente pensar no continente americano, que vai desde o Canadá até a Argentina, não é? Vai ver que ser um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento humano, e o índice de desenvolvimento humano sabemos que ele incide em vários aspectos da vida, e principalmente aqueles do bem-estar social de cada um, não é? Quero apenas, agora, mesmo para terminar, quero dizer que a vida em Cuba é difícil e que os cubanos têm noção dessa dificuldade. Têm mesmo noção disso. Eles sabem que a vida deles não é um mar de rosas. Isto leva-os a cerrar os dentes e a resistir e a proclamar o socialismo como o regime que pretendem continuar a seguir. Mas isto não os impede de todos eles de terem manifestado o desejo de quererem melhorar o padrão de vida deles, né? Mas querem melhorá-lo dentro daquele regime, não é fora dele, é dentro daquele regime. Para um visitante, como nós, turistas, que vamos no avião e vamos até Cuba, que não queira apenas deslumbrar-se com as belezas naturais do país, que são imensas, né? Verá no comportamento do povo uma dignidade fabulosa. A dignidade daquele povo realmente foi daquilo que mais me impressionou, que é muito pouco comum noutros povos, como nós sabemos. Quer dizer, não há por aí muitos povos aí por esse mundo com aquela dignidade e aquela coisa que se vê em Cuba. E têm um orgulho indisfarçável mesmo por serem cubanos. Isto aqui foi aquilo que eu vi. Eu peço desculpa de ter falado estas coisas todas, se calhar ultrapassei aqui a vossa capacidade de resistência, não é? Mas agora estamos aqui abertos ao debatezinho, se não se importam. Obrigado. Não tem problema. Mas como isto não é Cuba, eu posso... Contra a revolução. Já viste isso? Não, eu posso apresentar o contraponto. É para isso que eu estou aqui. Já posso? Pronto. E realmente, eu simpatizo com esta visão heroica. E houve realmente heroísmo na implantação daquele sistema político do Fidel Castro e agora do irmão. Houve, é evidente que sim. E naquela altura apontava um outro caminho em Cuba e noutras partes do globo. Mas Cuba teve um papel especial para aqueles que têm alguma idade. Lembram-se que havia ali na ilha de Cuba uma esperança de um caminho mais humano para o socialismo. E se calhar há um caminho mais humano para o socialismo.
Não tenho bem a certeza. Mas não partilho nada desta visão que me parece mascarada da realidade cubana. Olá, Jorge. Eu dá-me a impressão que há aqui uma dose da parte do Reinaldo. Eu coloco ali nostalgia e várias outras componentes, mas para mim, tristemente, aquele não é o caminho. É evidente que aquele não é o caminho. Nós temos de encontrar outro caminho. Há aqui uma componente que é humana, não tem a ver com o sistema político, e que realmente são desafios muito complicados, que têm a ver com a relação com o poder. Primeiro aspecto que eu acho que é um fracasso em Cuba é a relação com as liberdades. E há sempre uma questão de liberdade coletiva ou liberdade individual. O preço da internet ou dos telemóveis em Cuba é proibitivo. Portanto, isto é nitidamente uma tentativa para que as pessoas não possam ter acesso à informação livre. É verdade que há uma característica diferente do resto do mundo, inclusivamente em Portugal, que é o investimento na educação. Eu posso-vos dizer que desde como é que se diz, o preço da educação de infância, não é? E o tomar conta das crianças, em que no sistema cubano é previsto e apoiado, até ao resto da educação. Em Cuba, por mês, para uma criança, custa 20 euros. E em Portugal, 373 euros. Agora, o que eu começo por vos chamar a atenção é que são 20 euros que a camareira que ele falou, o teu luz ao brasileiro está cada vez melhor, a camareira que ele falou não tem. De certeza que está prevista uma maneira para o Estado tomar conta destas situações e que eu não tenho aqui nesta minha lista. Eu estava a ver se encontrava aqui, mas não estou a encontrar, porque isto é uma questão de preços, não é? Mas há um investimento, se não estou enganado, há um investimento do Estado na ordem dos 20% do Produto Nacional Bruto na educação. E o nosso é 5%. Portanto, estão a ver aqui esta diferença. Mas a questão que o Reinaldo fala na saúde é propaganda. Nós, Portugal, que estamos muito longe de ser um país rico, temos melhores resultados na saúde, maior cobertura, menos mortalidade de infância do que em Cuba. Não é? E ninguém, quer dizer, ouve-se de vez em quando falar nas conquistas do nosso Serviço Nacional de Saúde, ouve, mas não tanto quanto merecia, porque realmente nós progredimos imenso. E em relação ao orgulho de ser português, vocês lembram-se do que era no tempo do Salazar? Era uma injeção diária do orgulho de ser português, do orgulhosamente sós, do tarantantã. A gente vai à América e aquilo é em todo o lado. Propaganda pimba, que são os maiores e que são não sei o quê, não sei o que mais. Isto não tem... Eu acho muito bem que sejam orgulhosos, até porque têm conquistas que são pelo suor dele. Outro aspecto que me parece importante realçar é outro. Não é verdadeiro que Cuba tenha poucos recursos. Tem mais que Portugal, Reinaldo.
Tem mais que Portugal. Tem mais minério. Tem mais do dobro do sol arável. Mais do dobro do sol arável. Não podem vendê-lo. Desculpa? Não podem vendê-lo. Eles podiam. Se não fossem marretas, não é? Eu também. Não, e nem podes explorá-lo. Onde é que vai arranjar Podem máquinas vender. para explorar aquele A China, que é o grande fornecedor, a China e a Rússia, o que é que a África inteira está a fazer? Estão a usar as máquinas chinesas. Mas não tem um Pá, bloqueio. todos nós temos- Mas o bloqueio não implica a China. Todos nós temos sempre opções. Podemos Pois, tomar, não é? Exatamente. Podemos estar Mas deitados. não são menos ricos Não, do que Portugal. não são. Não são. Em termos de... Não têm menos pessoas, têm mais 1 milhão de pessoas. Portanto, eles até nem são tão diferentes de Portugal como nós. Eles têm mais 1 milhão de pessoas, são 11 milhões e tal. Não é? Pronto. Portanto, há aqui realmente uma questão que nós devemos colocar em relação ao sistema. Eu não estou a dizer, ou melhor, eu sei que o sistema que nós vivemos, nós na Europa, e ainda mais na América, o sistema é insustentável. É insustentável. Vai colapsar. Não há maneira. Nós temos, salvo erro, 4 vezes mais consumo do que aquilo que se pode sustentar. E a América, 5 vezes mais. Isto não é hipótese. Agora, não vale a pena nós pensarmos que o sistema é por ali, não é? Tem que haver outro. Temos que pensar de outra maneira e que inclua restrições ao consumo, sem dúvida. Sem dúvida. Não é? A sociedade de consumo tem de ser combatida. Mas não é daquela maneira. Não é daquela maneira. E a questão das liberdades individuais tem de ser consagrada. Outra questão que me mete impressão é o registro ambiental do sistema cubano, que não é bom. Também me mete um bocadinho impressão. E dá-me impressão que qualquer solução, qualquer caminho ambiental, qualquer caminho que se desenhe para uma nova sociedade tem que ter esse registro muito presente, mas muito presente. Portanto, resumindo, muito bem, há um percurso notável do povo cubano. O Reinaldo disse, e com razão, que a situação, o ponto de partida deles era muito mau. Era muito mau. O regime do Batista era de exploração total, não é? Para bem de um pequeno grupo de latifundiários e outras coisas, outras profissões, que no fundo não é a questão do latifundiário, mas no fundo é o desafio das sociedades modernas, não é? Porque estamos dependentes de um grupo de pessoas muito ricas, cada vez mais ricas, e que não produzem riqueza para a comunidade. Agora, não é aquele, na minha opinião, não é aquele o caminho. Não é aquele o caminho, não é? Portanto, eu tenho uma visão. Eu posso. Eu acho que aquilo é o caminho. O quê? Combater a mim? Não pode. Agora, estes senhores que estão aqui não têm culpa nenhuma. Vou lá. Não é isso. É que queixaram-se no Facebook de que não estão a ouvir bem. E o Henrique Não faças nada, não faças nada. Não façam, não se mexam. Não se mexam. É mais importante os que estão aqui do que os que estão lá fora. É verdade, é uma grande verdade. Foste tu. Não. Foram os socialistas. O Gêncio ainda anda aí. Também, também há uma propaganda vergonhosa contra aquilo. Eu agora, Tu estás a fazer. Não. eu agora, tirando todas as ideias de sanduíche, eu até me apetece ficar no meio. Cuidado, mas
Não pensando em sanduíche. Já podes, já podes. Não, é assim, eu isto, já posso, mas isto está, eu acho que isto está desligado. Mas de qualquer maneira, não é preciso. Isto não é preciso para nada. É assim, eu tive a oportunidade de estar em Cuba duas vezes. E o facto de lá ter ido, nessas duas vezes, despertou-me muita curiosidade também. Aliás, como é normal, na maior parte das pessoas que lá vão, despertou muita curiosidade na altura. E por incrível que pareça, quando vim lá, em cada uma das vezes, vim com sentimentos completamente distintos. Porque coincidiram, as minhas visitas coincidiram também com momentos muito precisos da realidade cubana. Apesar de estarem espaçados no tempo, também muito pouco tempo. Eu estive lá espaçado de uns 5 anos, entre a primeira e a segunda vez. Bem, de qualquer maneira, é muito difícil sempre abordar, para mim, pelo menos, para mim é sempre muito difícil abordar a questão de Cuba, porque envolve, para mim, pelo menos, envolve uma questão de princípio. Tem a ver com o modelo. Eu não tenho uma visão tão agradável assim daquilo que vivenciei em Cuba. Não foi, independentemente. Aliás, aquilo que mais me agradou em Cuba, das duas vezes que lá tive, foram de facto as pessoas. Que achei pessoas de uma riqueza que nunca encontrei em outros países que visitei. Enfim, não foram assim muitos, mas visitei alguns na América do Sul e no Caribe, que nunca encontrei. E isso, obviamente, tem a ver com o nível de desenvolvimento e de instrução que as pessoas têm, que se sente nas pessoas, mesmo com mais idade. E isso foi uma coisa que me surpreendeu. Agora, é evidente que na minha mente está sempre subjacente a questão do modelo. E ou se acredita no socialismo ou não se acredita. É que não há uma a terceira via não existe. Existiu. Não existe. É conversa. Não há terceiras vias. Não há terceiras vias. Agora, eu compreendo ali a posição muito bem do Salomão, mas a questão é esta. Nós estamos a falar em algo que foi disputado em 59, 60, acho eu, 59, sim. Passaram-se quase 70 anos. Aliás, pelo aquilo que nós sabemos, por aquilo que é público e que está mais que difundido e, portanto, que já saltou dos arquivos, os homens que impulsionaram aquele movimento revolucionário nem sequer tinham um ideal socialista. Digamos, o próprio Fidel, quando se desloca, salvo erro, no início dos anos 60, 61 ou 62, à volta disso, eu não me recordo bem, mas quando se desloca aos Estados Unidos, às Nações Unidas, tem o cuidado de manifestar publicamente o facto de não ser comunista, não ser socialista sequer, e portanto ter uma visão de desenvolvimento. Obviamente que isso qual fosse essa visão, fosse socialista ou não fosse socialista, acredito até que nem fosse, na altura, estava completamente em contraponto com
aquilo que eram os interesses da máfia, e temos que dizer máfia, porque quem governava na altura Cuba era a máfia. E antes da máfia, eram outros poderes. Quer dizer, em pleno século XX, o sistema que existia em Cuba era um sistema esclavagista. Hoje é aquilo que nós conhecemos. Mas em 1950 era uma sociedade completamente escravizada. E isto não é propaganda, isto são dados objetivos. É evidente que nós sabemos que hoje, quando vamos a Cuba, eu por acaso tive a oportunidade, tive essa oportunidade de conviver com algumas pessoas em casa, pessoas que fui conhecendo e que eram já conhecidas de outros. Aquilo de facto é terrível. É terrível. As condições de vida das pessoas são terríveis. E isto não há propaganda, quer dizer, não há Castro nenhum, não há nenhum irmão Castro que possa esconder isto. As pessoas vivem, de facto, em condições. Mas, e eu não tenho dúvidas nenhumas que uma parte muito significativa, aliás, o próprio Fidel, há 10 ou 15, há 10 não, há muitos mais, há 20 anos atrás, aliás, os Estados Unidos chegaram a dizer que tinha sido um golpe, quando o Fidel resolveu abrir e saiu um magote de malta, que muitos deles, muito provavelmente, nem interessavam à sociedade cubana, mas saiu muita gente. E hoje não tenho dúvidas nenhumas que o apelo que se faz, que é normal, a uma sociedade que é permanentemente bombardeada. A gente olha, por exemplo, para o Brasil. Quer dizer, olhamos para o Brasil. A situação que se vive no Brasil. O Brasil tem acesso, mais que não seja, tem acesso a tudo aquilo que é a sociedade de consumo, enfim. Mas o que é um facto é que se calhar a grande maioria da juventude brasileira não tem a possibilidade sequer, a não ser por meio do assalto, do crime, da guerra urbana que existe, de atingir essas coisas. O mesmo se passa na África do Sul. Na África do Sul, que é um país, que é um farol em África, é um farol em África, continua a ser a referência maior para a África. Na África do Sul, na população negra, em cada 10, 8 não têm emprego. 8 não têm emprego. Ora, como é que as pessoas arranjam os Nike e arranjam os relógios de marca e arranjam as t-shirts de marca que qualquer miúdo de 16, 17, 18 anos que é bombardeado constantemente com publicidade, porque todos os miúdos são iguais. O miúdo cubano com 17 anos é igual ao miúdo português de 17 anos e igual ao miúdo. Como é que esses miúdos conseguem essas coisas? Obviamente vão para o crime. Talvez aquilo que não está a acontecer em Cuba. É isso. Como é que isso se consegue? Não sei. Consegue-se com repressão? Eventualmente. Não tenho dúvidas nenhumas que tenha que haver repressão. Consegue-se com níveis educacionais superiores? Também se consegue. Eu acredito que se consegue. Então, posso só pôr aqui uma estatística. Crime em Cuba, 5,5. Portugal, 1,17. Crime violento, intencional, homicídios. Cuba, 4,6. Portugal, 1,22. Cuba não é para comparar com Portugal. Não é comparável. Querem comparar Ricardo, não é comparável. Qualquer país da América. Não é comparável. Mas tu podes comparar. Não, mas tu não podes. Ricardo, tu não podes comparar. Não podes comparar Cuba com Portugal. Podes comparar Cuba, por exemplo, com o outro farol. Podes comparar Cuba, por exemplo, com o Haiti, com a República Dominicana, com a Costa Rica. E, por exemplo, se fizeres comparações de Cuba com a Costa Rica, vais ter, se calhar, resultados muito interessantes. Porque a Costa Rica é, de facto, um país muito evoluído.
muito evoluído. E com níveis, com padrões e não está, e não tem nada a ver com a imagem que as pessoas têm de Cuba. Agora, eu não tenho, muito francamente digo, eu não tenho a visão idealista, e ainda bem, do Reinaldo, sobre a realidade cubana. Realista. Mas, o que eu sei, e isso, epá, quase ponho a cabeça no céu, o que eu sei é que aquilo que espera Cuba, quando ela novamente regressar, que vai acontecer, porque o mundo está virado para aí. Porque quando novamente Cuba cair na influência Capitalista. Aí fica melhor. de Miami, epá, daqui a 40 anos nós falamos novamente. Não quero falar nessa. Pego eu. Bom, o que me incomoda nos que contestam de uma determinada maneira aquilo que se passa em Cuba, e o Ricardo deu um bom exemplo disso quando falou de um caminho mais humano para o socialismo. Bom, porquê é que nós devemos de exigir um caminho mais humano para o capitalismo, para o socialismo, e esquecemos sempre do capitalismo que não tem nada de humano? Porquê é que nós somos tentados a fazer comparações estatísticas entre Cuba e Portugal? E eu nem vou ao exemplo do Freitas Costa. Basta olhar para o México, que está ali, e de exemplo é assustador aquilo que se passa no México. Porquê é que se fala de pobreza em Cuba quando, sinceramente, eu olhando para os vários países por onde andei por ali, encontrei pobreza, se calhar igual ou pior, e já nem falo do Haiti, porque o Haiti é um exemplo que é tão excessivo que não vale a pena pegá-lo. Mas, por exemplo, na mesma época, eu encontrei no Chile do Pinochet, que tinha acabado de perder o referendo e era obrigado a entregar o poder ao presidente que então sucedeu ao Pinochet. Eu encontrei uma pobreza, por exemplo, no Chile, dos Chicago Boys, que estavam em força nessa altura em Cuba, no Chile, que, sinceramente, ninguém fala disso. Fala da pobreza de Cuba, mas não fala da pobreza do Chile, por exemplo. Fala-se do grande nível de desenvolvimento. Exatamente. Bom, e eu lembro-me, por exemplo, que nessa altura andava nos paquetes, eu cheguei a um Puerto Montt, que é um dos principais portos ali da costa do Pacífico do Chile, e tinha barcos de pessoas a atacar, a encostar ao paquete e a pedirem que lhes atirassem comida, por exemplo. Isto, por exemplo, ninguém fala destes exemplos. Eu acho que em relação a isto nós temos que pensar fora da caixa. Cuba, para mim, é uma impossibilidade matemática construir o socialismo. Eu tenho dito aqui de várias maneiras. A minha perspectiva sobre a possibilidade de construir um socialismo nunca é possível quando se parte de uma sociedade de base agrária. Não foi possível na Rússia do czar, não foi possível na China do Mao Tse-tung, não foi possível em tantos outros sítios desde então, e em Cuba também não é possível. Portanto, tem uma base agrária e, se nós formos ao Marx, aquilo que sabemos e eu volto outra vez a lembrar este princípio, o Marx definiu muito claramente que o socialismo aparecia como corolário de um capitalismo que se desenvolvia até ao máximo das suas capacidades e que, desenvolvendo-se até ao máximo das suas capacidades, causava o tipo de desigualdades como agora está a verificar, a tal situação de 1% de plutocratas a terem o capital, 99% a não terem capital.
E então sim, era possível dar o salto para lá. Aquilo que sempre foi possível perspectivar é que o capitalismo sempre conseguiu ir passando as suas várias crises, porque teve sempre forma de crescer. A globalização é o último passo possível para o capitalismo crescer. Daqui para cima, só se fossem para Marte, para Júpiter, para Alfa Centauro ou para onde quer que fosse. Não é possível. Portanto, neste momento, o capitalismo não tem essa possibilidade. O resultado daqui é estarmos condenados cada vez mais àquilo que temos verificado ao longo dos últimos anos, que é os ricos ficarem cada vez mais ricos, os pobres ficarem cada vez mais pobres, e cria-se aqui uma tal desigualdade que isto acaba por rebentar. E isto prende-se um bocado, até lá podemos pensar na história das liberdades. Bom, porque é que se há de falar em liberdades ou falta de liberdades em Cuba, onde a população tem um ensino que lhes permite ter uma consciência do que pode ser ter liberdade ou não ter liberdade, e não falamos de tantos países, a começar pelos Estados Unidos, onde as pessoas nem sequer têm educação suficiente para saberem o que é realmente uma verdadeira democracia, prendem-se aos 18 artigos da Constituição Americana e julgam que a democracia é aquilo, mas não têm consciência, nem sequer percebem que realmente deveriam ter direitos que não têm. No entanto, quando se fala de falta de liberdades, não se fala de falta de liberdades nos Estados Unidos, fala-se de falta de liberdade em Cuba. A repressão que existe, por exemplo, no México, ali ao lado de Cuba, é de tal forma que várias vezes a esquerda teve possibilidade de chegar à presidência e, por mero artifício, por autêntica vigarice eleitoral, o Obrador, por exemplo, nunca chegou a presidente e se calhar também não vai conseguir desta vez agora. No entanto, quando se fala de fraudes eleitorais, fala-se muito pouco do George W. Bush com a história da Flórida, fala-se muito pouco do Trump, mas é-se capaz de dizer que o Putin, por exemplo, fez uma fraude eleitoral. Fez? Não acredito. Acredito que 76% se calhar não, mas 70% dos russos estavam prontos para votar dele. Agora, não se pense que eu diga aqui que o Putin é comunista, socialista sequer. Não é. Portanto, estamos aqui num tipo de regime meramente de um poder pessoal e de uma equipa que, de alguma forma, se apossou do poder e pode manter uma retórica um bocado dúbia nesse sentido. Agora, o que eu volto a lembrar é que o próprio Lenin tinha uma concepção que estava de acordo com o Marx e que tem a ver com aquela história do capitalismo desenvolvido até o último grau, até o máximo das suas potencialidades, acabar por dar o passo seguinte, acontecer o passo seguinte, a revolução acontecer nessa lógica e dar o socialismo. Por isso o Lenin dizia que o socialismo era o capitalismo mais a eletricidade que acabava de ser descoberta, porque mudando os meios de produção, o novo meio de produção havia de dar a hipótese de dar o salto seguinte, porque o Marx dizia claramente que os regimes, os sistemas, estão de acordo com os meios de produção que nós temos na altura, em cada momento. Portanto, para não desenvolver mais isto, aquilo que eu digo é que o regime cubano, que tem mantido ao longo destes 100 anos uma retórica de socialismo, tem essencialmente tido uma retórica, tem tentado ajustar-se a uma prática, tem tido uma resiliência admirável, mas obviamente eu continuo a dizer, nunca será possível para o Estado de Desenvolvimento de Cuba alguma vez construir um socialismo que seja sustentável. Pode-se manter enquanto foi possível neste Estado. Talvez aconteça aquilo que aconteceu na época da Revolução Bolchevique, que foi, nós estamos a pensar, ou o Marx na altura pensar que o sítio mais provável para acontecer uma revolução comunista seria a Inglaterra e afinal vai acontecer num país tão atrasado como a Rússia. Vamos a ver. Quem imagina, aquilo que podemos imaginar é quem sabe se depois de um Trump não acontece uma situação tal na América que eventualmente o regime cubano consegue-se continuar a manter resiliente sem ser sujeito a tantas pressões como tem sido. Eu continuo a apostar. Tenho uma simpatia, o Ricardo disse bem, portanto,
Há bocado, quando tu falou, tem simpatia pelo regime cubano, mas compreende os limites para que ele não consiga seguir mais além do que aquilo que ele pode vir nesta altura. Muito bem. Eu queria dizer alguma coisa aqui em relação a... Não deixas as pessoas falar. Não, porque agora vou responder. Podes responder depois, deixa lá as pessoas falar. Tu estás a interferir. Nada, Só estou para ler uma parte Toma sim, nota, toma nota. para o Jorge. Rui. Essa impossibilidade do socialismo em Cuba, eu não sei se esse é o objetivo principal. Eu não, sinceramente, não me apercebi que a manutenção do socialismo fosse o ponto fulcral que existe na cabeça deles. Parece-me sim, e não tem nada a ver com o socialismo na sua essência, tem a ver com uma igualdade, a procura de uma igualdade entre todos os cubanos. Isso foi aquilo que eu me apercebi assim mais. Não na procura do ideal socialista, mas a procura da igualdade. Procurar-se uma igualdade entre todos. Isso está sendo conseguido. Muito mal ou bem, mas está sendo conseguido. Era isso que eu queria dizer. Sim. Portanto, levantaram aqui a questão dos modelos. Eu nunca estive em Cuba, sei um pouco aqui deste continente. Portanto, só posso falar à distância. Portanto, tendo em conta algumas coisas que eu aprendi também ao longo da vida. A questão dos modelos colocou-se em Cuba, não é? Portanto, Fidel e os guerrilheiros, quando fizeram a revolução, portanto, foi aqui lembrado que a ideia deles não era o socialismo, não era o comunismo, só que recusavam, portanto, o papel que o modelo, que é o capitalismo, portanto, atribuía a Cuba. E, portanto, não havia uma segunda via. Se recusava o capitalismo, foram obrigados a entrar pela coletivização dos eixos de produção, portanto, foram obrigados a ir na direção do socialismo. Porque não há um meio caminho, não há um modelo alternativo, de facto. Não é? Portanto, agora, quais foram as limitações tanto com que estiveram confrontados? Que se calhar, portanto, ante o modelo capitalista é um modelo mundial e, portanto, ele já é um modelo mundial já está globalizado desde a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi, portanto, deveu-se ao facto de as colónias estarem já repartidas entre todas as potências e não chegarem, portanto, à Alemanha, portanto, precisava de mais. E, portanto, desde o início do século XX que o capitalismo, portanto, atingiu a globalização. E a repartição, portanto, as tarefas de produção, portanto, a nível mundial é uma vantagem, portanto, inegável. Portanto, o modelo que aparece como alternativa ao capitalismo, portanto, que é o socialismo, portanto, não pode ser superior sem ter essa vantagem da globalização. Portanto, tem que ser essa a primeira, portanto, a primeira limitação que temos que ver a Cuba, não é? Antes da Revolução em Cuba, portanto, onde lembramos o Che Guevara, portanto, o passo a seguir seria a extensão da Revolução à América Latina, não é? Portanto, o Che Guevara foi para a Bolívia, portanto, e morreu aí, porque o natural era continuar, porque o que se colocou em Cuba colocava-se em todos os outros países da América Latina, portanto, e colocava-se no Vietnã, e colocava-se na Ásia, e colocava-se em África. Portanto, o que vemos é que essa onda da revolução, portanto, que era a Revolução Mundial,
ficou limitada, não é? E de certa forma isso representa, portanto, uma certa uma derrota, que não é uma derrota total, mas é uma derrota, portanto, da Revolução Cubana. E portanto, por causa disso, não podemos identificar as limitações, portanto, de uma revolução que não pôde continuar, às limitações do modelo. É só isso que eu queria chamar a atenção. Não é uma intervenção. Eu só perguntava-te, Reinaldo, se tu tens informação sobre uma coisa que é muito interessante, que é o sistema político cubano, que está organizado em moldes semelhantes àqueles que aqui o MFA, com o poder popular, pretendeu incentivar. E eu não tenho uma informação muito detalhada, mas aquele sistema político é dos mais democráticos do mundo, porque os dirigentes começam por ser eleitos pela base, pelas assembleias de bairro, que depois vão para as assembleias, daí saem eleitos, que vão por sua vez constituir assembleias de províncias, salvo erro, até a chegar à Assembleia Popular, que é o último estádio onde são depois eleitos o Fidel Castro começava por ser eleito no seu bairro. E ou passava dali ou ia acabar. Ou passava ou não passava. E, portanto, há uma espécie de cascata ascendente através da qual são apurados. Isto é único no mundo. E as pessoas não sabem. Portanto, se tiveres mais pormenores. Isto é a democracia, isto é o socialismo. Posso Senhor António responder ao Jorge? Jorge Vasconcelos, temos vários Jorge na casa. Jorge, essa pergunta que tu me fizeste, eu por acaso tive a oportunidade agora, quando lá estive lá em janeiro, e andávamos exatamente nessa época a fazer a campanha para a Assembleia, não sei como é que se chama lá, a Assembleia, não sei qual é o nome que eles dão à Assembleia. Por acaso tenho um jornal em casa que fala sobre isso. E eles andavam exatamente nesse momento, andavam nessas votações. E é exatamente como tu disseste. O modelo cresce a partir quase que da nossa rua. E depois vai numa espiral ascendente, vai-se alargando e vai crescendo os diversos níveis que vão surgindo. Passa para o bairro, passa para o distrito, para a cidade, para a cidade. E então aquilo vai nessa ascensão. E isso estava a acontecer na altura que lá estava. É evidente que a gente não vê isso na televisão como a gente vê aqui, né? Em que quem paga mais, quem tem mais dinheiro para pagar a propaganda, é que aparece mais vezes na televisão e tal, então, as sondagens, aquela história toda que a gente conhece aqui no nosso sistema. Lá eu não vi isso, apesar de ter lido no jornal, também é um jornal praticamente único, né? Porque é o Gramá, né? Em que eles estavam exatamente naquele momento estavam a falar sobre isso e diziam exatamente esse tipo de coisa que tu disseste, que realmente a coisa começa por baixo, começa na base, começa nas várias bases, e as bases são muito são mesmo base, né? Não, são muito da rua, são muito do bairro, etc. Eu agora tenho que contar uma história, porque de vez em quando é bom contar uma história, que é para a gente não ficar aqui a pensar muitas coisas. Eu quando estava no Brasil, eu não vivi nada do nosso pós-25 de Abril aqui, porque eu estava lá, não estava aqui. Mas ouvia as informações e eu ficava empolgadíssimo, e dizia ele, com aquilo que se passava aqui, que eram as discussões, é preciso
consertar, sei lá, reparar uma rua, qualquer que tenha um buraco lá na rua, toda a gente se reunia na junta de freguesia e resolvia aquele problema e tal. Isto no início mesmo da Revolução. E eu, sem saber como é que as coisas se passavam, acabei dizendo lá para os meus amigos lá no Brasil, eu dizia, a democracia é isto, é quando eu quero reparar o buraco da minha rua, junta-se aquilo tudo em assembleia lá na junta de freguesia e cada vez resolvemos, não, é necessário reparar aquele buraco, vai-se reparar o buraco, no dia seguinte é preciso cortar uma árvore, corta-se a árvore. Mas é tudo discutido, havia a reunião, tu sabes que eu sou a favor um bocado das reuniões para resolver alguma coisa, e isso era uma coisa que em Cuba realmente eu vi, quer dizer, não andei também lá por dentro a ver esse tipo de coisa, mas pelo pouco que eu fui captando pela televisão ou pelos jornais, o pouco que eu fui captando era exatamente nessa ordem de grandeza. E eles reuniam-se a partir de baixo e continuavam, a coisa ia engrossando, até que depois parece-me que eram 18 indivíduos já no topo que faziam a definição de quem é que seria o presidente da Assembleia, essa Assembleia Popular. Por isso, quer dizer, achei muito interessante a tua intervenção, porque realmente foi isso mesmo, mais ou menos que eu aprendi lá. Posso... Ora bem, então, o Presidente é também o chefe de Estado, o chefe do Governo, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Primeiro Secretário, como se chama, do Partido Comunista de Cuba, Comandante em Chefe das Forças Armadas. Não há divisão como nós temos desculpa? Não há divisão como nós temos do corpo não é jurídico, legislativo, nos tribunais. Não é separação. A separação, exatamente, do poder legislativo. E então isto, o que acontece, o sistema de voto primeiro, só há um candidato para cada lugar e apresenta só o currículo porque não há partidos. E as pessoas votam para as assembleias municipais. Depois as assembleias municipais votam para as assembleias provinciais. E depois as assembleias provinciais elegem a Assembleia, como é que se chama isto? Nacional, sim, exatamente. E depois, claro, há o Partido Comunista, há o Conselho de Estado, o Conselho de Ministros, e a Assembleia Nacional. Era só para... São modelos. Eu estou aqui à espera de uma questão de um amigo nosso que está a assistir pelo Facebook, mas ainda não chegou. Ok. Eu queria dizer uma coisa. É carvão? É carvão? Eu queria voltar um bocadinho atrás. Mas eu posso também dizer alguma coisa da minha cabeça, senhor? Não. Eu ia responder. Não, eu gostava de perguntar uma coisa ao Jorge Costa. Podes. Jorge Rocha. Jorge Rocha. Jorge Costa. Jorge Rocha, desculpe. Está aqui bem de nós. Eu compreendo esse pressuposto marxista, mas, por exemplo, em Portugal, no caso português, já temos eletricidade, o caminho do socialismo, tu achas, e não é do Partido Socialista que eu estou a falar, não é? Esse caminho do socialismo, eu lembro-me de haver o adjetivo científico, o socialismo científico. Tu achas que é desejável, por exemplo, para Portugal? É esse o caminho que tu preconizas nos tempos de hoje? Ainda está em vigor.
ainda é aplicável, ainda é aquilo que nós devemos ter como esperança. Posso fazer uma correção? O Jorge enganou-se. O Lenin disse que o socialismo era os sovietes mais a eletricidade. E o capitalismo também. Eu conheço a frase. Ele deu os sovietes com a eletricidade. Pronto, eu era assim. Sim. Mas eu, em relação à intervenção ali do meu homónimo, aquilo que eu diria, há dias o presidente chinês, o Xi Jinping, disse uma coisa que eu achei muita piada. E o Ricardo sabe que eu tenho bastante atenção sobre aquilo que se passa hoje na China. E o Xi Jinping disse basicamente isto. No sistema chinês, como funciona para a eleição dos seus altos dirigentes, uma lógica do tipo de assembleias de base que vão evoluindo até ao topo, até formar a Assembleia do Povo, era impensável, como funciona uma meritocracia, era impensável que alguma vez a China fosse liderada por um Donald Trump. É impossível. Portanto, nesse sentido, nós podemos questionar se existe mais democracia num sistema deste tipo, em que as bases discutem as políticas que devem ser implementadas, o tipo de dirigentes que devem ser eleitos. E, portanto, vamos, partindo de uma base local para a base nacional, eu penso que existe efetivamente muito mais democracia neste sistema do que este que é controlado completamente por jornais que pertencem a quem tem o capital, pelas televisões, que são aqueles que também têm o capital, e conseguem mobilizar as pessoas para pensarem que quando vão votar, naqueles que os senhores do capital decidiram que são os que devem ser escolhidos para uns ou outros acabarem por ser presidentes ou primeiros ministros, no fundo, estão assim a ter a liberdade. Eu penso que a liberdade, o conceito de liberdade, nós temos que ter um pensamento fora da caixa e aferir se aquilo que nos estão a vender como conceitos. É por isso que muitas vezes nós dizemos que nós estamos a ser torpedeados sempre pela conquista da língua, dos conceitos da língua, pelas classes que têm o capital. E, portanto, como são eles que nos criam depois ideias sobre o que é o conceito de democracia, o que é o conceito de liberdade, o que é o conceito de que é as grandes liberdades fundamentais. Somos condicionados claramente por conceitos, pela forma de olharmos para esses conceitos tal qual eles querem. Isto era o preâmbulo que eu queria dizer. Em relação à tua pergunta, aquilo que eu digo é, neste momento, aquilo que eu defendo, e por isso tu sabes onde é que eu milito, aquilo que é possível neste momento é lutar por algo que o Reinaldo estava há bocado a dizer. Eu fico satisfeito e alinho claramente com quem defender um país, neste momento, onde as liberdades ditas burguesas sejam o mais respeitadas possíveis e não as mais respeitadas. Quando vejo a justiça, por exemplo, portar-se como está a portar-se, e vejo um Miguel Macedo, por exemplo, sair completamente quase inocentado de um caso que deveria ser tão motivo de indignação como outros que depois, quando se trata de pessoas ligadas ao PS, têm outro tratamento mediático. Aquilo que eu digo é que eu fico satisfeito e defendo as forças que defendem menos desigualdade, mais direitos para quem trabalha, tanto quanto possível um aumento dos rendimentos das pessoas que têm nesta sociedade condições mais desfavorecidas. É isso que eu defendo. E é isso que é possível nesta altura. Para aquilo que o Reinaldo estava a dizer, o regime cubano tenta criar uma situação
de maior igualdade e, portanto, não se pode dizer que aquilo seja comunismo. Portanto, é, no fundo, a tentativa de criação de uma linha que vem da Revolução Francesa, de criar mais igualdade, mais justiça, mais fraternidade, mais solidariedade entre as pessoas. Continuo a dizer que estou muito curioso, por exemplo, com a experiência chinesa nesta altura, que é precisamente aquilo, é um capitalismo. É, claro que é um capitalismo de Estado. E eu acredito que os chineses estão a potenciar esse capitalismo. Vamos lá ver se para o caminho que o Marx se punha. Um avanço tal de uma forma de exploração capitalista, mas em que o capital está no Estado, a ver se por aí é possível chegar àquilo que era a sociedade sem classes, que era proposta pelo Marx e pelo Engels, e que eu continuo a considerar que é o modelo correto. Podes não gostar do conceito de socialismo científico. Diria que é perigoso quando estamos a falar de pessoas, estamos a falar de sujeitá-las a leis científicas. Obviamente que sim, as pessoas não são propriamente manipuláveis, são manipuladas, mas não são manipuláveis assim de uma forma quase determinista que as leve numa determinada direção. São levadas para a direção quem tem a informação domina. Mas eu considero que o objetivo continua a ser o mesmo. Para mim, continua a ser a primeira frase do Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx continua a ser válida. A história dos homens continua a ser sempre a história das lutas de classes. E as lutas de classes vão lá dar. Nós estamos a ver, os ricos estão a ficar cada vez mais ricos, os pobres têm cada vez menos acesso à riqueza. Há aqui uma curiosidade, é que estamos numa sociedade em que os meios de produção mudaram. São agora os da tecnologia mais avançada, da informação e tudo mais. Temos que ponderar. Quem anda nesta perspectiva ideológica tem que ponderar o que é que estes meios de produção já não são os dos tiares de Manchester, já não são a da máquina a vapor, portanto, mas temos que ver como é que os novos meios de produção, a robótica, a diminuição do volume de empregos, tudo isso pode ser perspectivado ou por um lado, para haver mais os plutocratas ficarem cada vez mais ricos e os outros não terem direitos. Eventualmente podem-lhes dar a esmola daquele rendimento universal que hoje muitas vezes as direitas já começam a apresentar como solução, porque eles têm que necessariamente, para ter lucros, ter a ver quem consuma, para haver quem consuma tem que haver rendimentos para as pessoas consumirem. Portanto, dão-lhes a esmola de terem um rendimento universal para consumirem o suficiente para a máquina capitalista prosseguir, mas não é, obviamente, a tipo de sociedade que nós devemos deixar. Para mim, continua a valer. Eu, como sou socialista, e considero-me socialista, rejeito completamente que seja social-democrata, que não sou, mas como socialista continuo a ter no horizonte a perspectiva que o objetivo é uma sociedade sem classes. Já tenho aqui a questão. Lembro-me de há uns anos, a Manuel Lex queixar que um livro de poesia dele tinha sido censurado. Gostava de saber se esses erros de censura ainda existem em relação a livros de poesia que deveriam expressar a liberdade em toda a sua plenitude. E atenção, que eu tenho uma simpatia enorme pelo regime cubano, mesmo com os seus estudantes. Não sei se... talvez a censura, não é? Há censura. E é um ponto muito importante. É um ponto muito importante, porque nós não devemos, mesmo está ali. Não, ele está a intervir fora da ordem. Mesmo aqueles que acreditam e que desejam, de alguma forma, o sucesso do modelo, nós nunca devemos escamotear estes pontos, que são pontos negativos, porque as coisas são sempre alcançáveis através da verdade, independentemente do que é verdade. Mas eu, se estiver aqui a falar
e se não me deixarem falar, se ali aquele Maduro me cortar a palavra, isso significa alguma coisa. Isso significa alguma coisa. Portanto, não podemos escamotear as coisas. Devemos encará-las de frente. Eu sou, digamos, adepto de encarar as coisas de frente em tudo na vida. Para o bom e para o mal. Quer dizer, eu digamos que prefiro um pouco aqui da... Para mim não há mais... Nestas coisas da política não há cinzentos. Ou é branco ou é preto. E alguém... As pessoas têm que escolher o lado da barricada. Quer dizer, um dia as pessoas vão ter que escolher o lado da barricada. Com todos os erros, com todos os defeitos que isso possa acarretar, mas vamos estar num lado ou ter que estar no outro. E esse dia, um dia, vai acontecer, inevitavelmente, para o bem ou para o mal. Eu tenho uma visão muito pessimista, como aqui o Jorge Rocha sabe, aliás, tenho uma visão muito pessimista para onde é que isto se encaminha. Não tenho, de facto, a ideia tão benéfica assim sobre o caminho do comunismo capitalista da China. Acho que, enfim, é uma coisa muito complicada. É uma ditadura. É uma ditadura. É uma coisa muito esquisita. E é uma ditadura sanguinária. Mas não tenho essa visão. Acho que aquilo se encaminha para uma coisa muito complicada. O mundo encaminha-se para algo muito complicado. Mas essa opção de que lado da barricada, essa opção as pessoas vão ter que fazer. Se calhar já não vai ser no meu tempo. Mas os meus filhos, eventualmente os meus netos, vão ter que fazer. Porque é insustentável aquilo que está a acontecer no mundo. A malta vai, a rapaziada, os famélicos da terra vão aonde virou de cima novamente. Vão fazer as contas. Aonde fazer as contas. Quem é que estava por falar? Cristiano. Cristiano, exatamente. É só carregar, amiga. Fica verde? Está verdinho? Agora tá. Boa noite. Bem, eu sou artista e tudo que me vem é quase sempre por esse lado mais que referencia mais o simbólico das coisas. E eu entendo e admiro profundamente toda a visão política e todo recurso de fala a respeito dos sistemas de governo que vocês têm fortemente na retórica, né, na maneira de falar. Eu entendo muito pouco disso e estou aprendendo bastante, quero agradecer. Como eu sou artista e as coisas me batem por esse lado, e eu estive em Cuba em janeiro, junto com o Reinaldo, e a gente viu algumas manifestações artísticas no palco e outras na rua. As pessoas que se manifestam artisticamente na rua é de uma potência e de uma dignidade fabulosa. Quando a gente foi ao teatro, um teatro chiquérrimo, e com uma pompa, uma orquestra sinfônica irretocável, bailarinos dirigidos por uma encenadora bailarina de 90 anos na ativa e trazendo à cena um Dom Quixote completamente contemporâneo, com uma leitura absolutamente crítica da sociedade. E como eu acredito, e acho que é assim que se manifesta a arte, que os artistas são uma metáfora do tempo que a gente vive, posso dizer que aqueles que eu vi na rua, que vivem dentro de uma caixa, porque estão, digamos, entre aspas, usando uma palavra bastante forte, condenados a um sistema,
eles se manifestam dentro daquela gaiola de uma maneira vertical. Então eu vi uma senhora de provavelmente 100 anos, muito marcada na face. E ela tinha um charuto gigante e umas unhas coloridas imensas e uma energia para se fantasiar, para ser performática e trazer à rua uma realidade ampliada daquilo que ela vivia. Portanto, ela estava sentada com malas que ela trazia, muito simbólica a apresentação dela, e ela ficava ali sem pedir nada a ninguém. Eu não sabia que todas as vezes que você visse um artista na rua, você teria que dar uma moeda. Eu não tinha lido sobre isso. E ela então me pediu a minha bolsa e meu lenço, e eu disse para ela: olha, senhora, eu estou em viagem e só tenho essa bolsa e só tenho esse lenço. E ela disse: então, siga em paz e tal. E não pediu 2 vezes. Outra coisa que não vi, é porque eu estou acostumada com o Brasil também, né? Que as pessoas pedem 80 vezes. E se você não dá, elas tiram de você a força. Então isso eu vi, assim, uma dignidade. E você vê que aquela pessoa não está morrendo de fome e também por isso ela não te mete uma arma na cabeça. Bom, essa é uma coisa. Outra coisa é que eu vi os jovens dançando na rua e se manifestando em grupo alegremente e cantando a música deles. Não cantando uma música em inglês, com o inglês errado, um inglês macarrônico, ou uma música que toca no rádio porque é o hit americano, ou uma música pimba. Eu vi eles cantando uma música quase folclórica e numa alegria muito grande. Isso fiquei muito feliz de ver um negócio desse, porque o gosto estético, artístico, que é o simbólico do que vivemos hoje, tem sido tão horrível no mundo todo, né? Para quem não tem um gosto refinado e um mínimo de cultura, se engole tudo que se toca no rádio. E lá não acontece isso. Eu não vi acontecer. Bem, conversei com pessoas que trabalham fazendo animação cultural em hotéis para turista. E um garoto, um artista que havia me chamado bastante atenção na noite anterior, num espetáculo, eu conversei com ele na praia. E eu disse a ele: você tem vontade de sair daqui? Ele disse: tenho vontade. Tenho vontade de sair para poder voltar. E eu disse então para ele: olha, eu tenho uma companhia de teatro no Brasil, e se te interessasse, a gente poderia, você é um ótimo artista, me pareceu um ótimo artista, me interessaria fazer um intercâmbio. Então, quem sabe a gente do Brasil poderia levar você para o Brasil, e você ficaria uns 2 meses trabalhando, trazendo a cultura de vocês para nós. A gente gostaria de fazer esse intercâmbio. Se te interessar, você me procura amanhã que eu estou aqui. No dia seguinte, eu lá estive no mesmo lugar, na praia em Varadeiro. Ele deu um oi para mim e não veio falar comigo. E não se interessou. Não se interessou em sair. Ou seja, você vê um cara de 30 anos que teria toda a curiosidade do mundo de sair dali, mas por algum motivo o interesse não é tão grande assim. Ou não sei. Acho que tem várias questões aí, mas esse vou passar o microfone agora e você fala aí, Ricardo. Obrigada, gente. Tens aqui um caso bem conhecido na Costa, pelo menos que é o cubano, aqui que sai em Santo António, que veio de lá, e eu sei, pelo menos há uns anos atrás, que ele já tem uma série de investimentos feitos em Cuba, nomeadamente em Varadeiro. Ou seja, deixa-me eu realçar este aspecto, é num registro diferente, mas é bastante interessante
a contribuição que a Cristiane nos dá e, como ela disse, fora desta discussão ideológica e não sei o quê. Exatamente. Eu gostava de vos recomendar um filme chamado Regresso a Ítaca. Não sei se vocês viram. É de um realizador francês e todo o filme é passado num terraço em Havana. Passou há pouco tempo, Muito pouco tempo na RTP2. Sim, e é realmente muito interessante. E estas coisas são um bocado debatidas ao nível humano, não é? Interrelacional. E há um que volta de Espanha, não é? E os outros também falam no preço de sair de Cuba. Não o preço em dinheiro também, mas realmente essa sensação. Daí o que eu falei é nessa dificuldade administrativa, digamos assim, para sair de Cuba, porque não é fácil ele ter o passaporte e ir sair e depois voltar. Já agora as pessoas que não estão em Cuba não podem votar. É curioso essa punição. Sais de Cuba, não fazes parte e não sei o quê. É um conceito um bocado punitivo. Mas sobretudo pessoalmente, o que as pessoas sofrem cá não é a mesma coisa. A pessoa pode votar. Claro que vota. Todas. Nas autarquias não são. Era melhor, quer dizer, pelo amor de Deus. Nas autarquias não, tem que estar cá. Bom, mas no governo e no governo também. Bom, enfim. Mas há nesse filme, eu recomendei esse filme ao Reinaldo, provavelmente ele não disse nada, porque ele está muito empenhado no caminho para o socialismo. Mas, para os outros que veneram a liberdade... Não, mas faz... Não, há aqui uma dimensão pessoal. Isto não é político, é meramente pessoal. De abandonar tudo o que está ligado à pessoa, não é? No caso, os amantes, os amigos, a família, tudo isso. E há um peso realmente, porque aquilo, até por causa do cerco, aquilo é tudo muito interconectado, não é? E a saída tem também esse preço pessoal, não é? Esse era o meu... Ou há outras coisas. Desculpem lá estar a falar tanto. Quem é que quer falar mais? A China é uma ditadura sanguinária. Parafraseando o teu amigo Mário Soares. É só uma ditadura. Não sei se sabes, agora estão a cortar o acesso gratuito à saúde. Agora, pronto, eu digo isto, mas também é uma esperança. Deixa os outros falar. Só não deixei falar até agora, ainda não falei. Também há uma grande esperança. Aliás, aquele meu colega, o Stadler, como é que ele se chama? O Guilherme de Oliveira Stadler, falou aqui na capacidade de investimento que o capitalismo de Estado chinês traz, que é muito importante. Não é? Portanto, eu quando digo estas coisas, não estou a dizer que isto é só isto. Isto é muitas coisas, não é? Os chineses desenvolveram a energia solar porque é um capitalismo de Estado e metem o dinheiro muito bem apetece. E eles acham que é por ali, pronto. E isso também é uma vantagem. Agora a história de... Bem, enfim, adiante. Quem é que tem mais? Só queria começar. Dado o microfone. Dado o sistema político cubano, é evidente que quem sai de Cuba não vota. Porque não está lá. Porque eles lá não votam para deputado. Percebeu ou não? Quase. Não é da piada. Não, mas eu faço. Mas, Jorge, desculpa lá. Eu acho que faz isto agora sem qualquer tipo de ironia. Não, acho que faz todo sentido. Porque assim,
eu não estou a dizer que prefiro, mas faz sentido, porque quem olha em função do regime cubano, em função do modelo cubano que continua a vigorar, e que entende que continua em curso uma revolução cubana. Continua para o regime cubano, há uma revolução que se mantém em curso. Quem abandona o espaço nacional está fora dessa revolução. Abandona, portanto, para o regime faz todo o sentido que não participe no esforço da revolução. Portanto, eu não vejo, não vejo esse exemplo como de uma forma. Agora, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de ver é que passos é que esta revolução cubana poderia dar se tivesse acesso a todos os meios para o desenvolvimento, em termos de poder comercializar livremente, poder vender e comprar os seus bens. Há uma pergunta, e agora faço aqui o papel de advogado do diabo. A Guerra Fria iniciou-se em 61, as relações soviéticas, cubanas, iniciaram-se por volta dos anos 62, 63, e até ao final da União Soviética, essa relação foi sempre de muita proximidade. A mim o que me fez confusão foi como é que Cuba, mesmo com o embargo americano, não aproveitou essa relação de proximidade para conseguir desenvolver algumas áreas que hoje poderiam lhe ser importantes para o seu desenvolvimento económico. Obviamente que o bloqueio económico americano é total, exceptuando um caso, por acaso, que é a questão dos espanhóis, exatamente, porque eu nunca percebi bem como é que o investimento espanhol conseguiu isso. E foi enfim, é o único caso que eu me lembro, é o único caso. Mas eu gostava de facto de ver como é que a sociedade civil cubana reagiria, e sobretudo as classes etárias mais novas, os jovens, porque é disso que vale, porque os de 50 para mais ainda têm esse espírito de vender algo, de vender cara uma possível derrota. Agora, se conseguisse, e isso há uns anos atrás tentou-se fazer, o Obama tentou dar passos nesse sentido, dar alguns passos nesse sentido. Se conseguisse abrir a economia e Cuba poder ter um trade normal, ou pelo menos com a região periférica, que impacto é que isso teria há 10, 15, 20 anos na sociedade cubana? Se calhar nunca saberemos enquanto o embargo não for levantado. Não é? Nunca saberemos. E esse embargo continua a ser o impedimento maior para todo esse desenvolvimento. Por isso é que quando se fala em ditadura em Cuba, isso é as pessoas não quererem perceber que a ditadura ela só existe porque é um regime forte. É um regime que tem que ser mais forte. Porque se não tivesse sido mais forte, a revolução não teria vingado. Deixa-me só eu intervir só para quando está daqui uma coisa. Está ali então. Passa aí. Chega para aí. Há um poema. Embaixo. Liga embaixo. Embaixo? Sim. Embaixo. Pois é. Há um poema do Deste, que eu não consigo aqui dizer qual, porque
Obviamente que aos 60 anos a memória já não é, está muito longe de ser aquilo que já foi. Mas o Brecht tinha um poema. Perguntava basicamente isto: qual é mais violento? O rio que extravasa as margens e que as inunda, ou as margens que contêm o rio dentro daquelas fronteiras que ele é obrigado a percorrer? E isto tem muito a ver com o conceito de ditadura. Eu continuo a dizer, os senhores do capital fazem-nos pensar nos valores, nos conceitos, de acordo com aquilo que é o interesse deles. O conceito de ditadura, eu pergunto, quem é que será submetido a uma maior ditadura? Será uma pessoa em Cuba que pode viver muito pobremente, mas é capaz de ter um mínimo para ter uma subsistência minimamente digna? Ou, por exemplo, as pessoas que no tempo da Troika perderam o emprego, não encontravam emprego e muitas delas, infelizmente, atiravam-se da ponta abaixo, atiravam-se dos prédios abaixo e tudo isso. Essas pessoas não estavam submetidas a uma ditadura muito mais férrea, mais feroz, numa democracia supostamente em que existem essas tais liberdades que tu tanto valorizas. Não é muito mais detestável uma democracia deste tipo do que uma ditadura como os cubanos têm aí? E, portanto, a esse nível eu volto outra vez ao poema do Brecht. Nesse aspecto, se calhar mais violento, são as margens que contêm o rio dentro dos seus limites. Velho aliado escolhe. Não há só duas. Podemos escolher outra coisa. Podemos construir outra coisa. Porque é que nós devemos ficar limitados numa coisa do século XIX, pá, e este capitalismo? Não. Podemos escolher outra coisa. O Ricardismo. Coitadinhos de vocês. Meus amigos, o Ricardo quer oferecer provavelmente uma alternativa. Ele não sabe qual é, mas ele diz que ela existe. Mas um dia ele vai pensar sobre ela e depois vai trazê-la aqui. Mas de qualquer maneira, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Não, está na hora. Está aqui. Não, até lá. Mais uma contribuição do amigo Xavier Lima, que está a seguir-nos no Facebook. Já que estamos numa de recomendações cinéfilas, isto ainda em relação ao... É importante salientar o filme Morango e Chocolate, de 1994. Filme muito bom que teve o apoio do governo cubano e provocou um enorme debate na Europa e no resto do mundo sobre as questões homossexuais. Antes ainda de tu me tirares a palavra, eu quero lembrar o nosso calendário, não é? Portanto, hoje é terça, amanhã estamos sossegadinhos em casa, não é assim? Amanhã há o coro, exatamente. Há o coro e há o teatro. E precisamos de homens para o coro. Também pode vir mulheres. Pronto. A que horas é o coro? Para ver se eu incentivo, material. Que horas é? Às segundas, às 9h30. É para isso. Hoje. Sempre às 9h30. Acaba? Também às 9h30. Mas precisamos de homens, mas também podem vir mais mulheres. Precisamos de homens. Sim, mas de preferência. Os castão não dão conta do recado. Porque me enganaste. Ele ficar a cantar. Os castão não dão conta do recado. Ora bem, continuando. Eu precisava de apoio amanhã às 2 da tarde, nas novas instalações, para retirar as coisas da Dona Aida. Alguém me pode dar uma ajudinha? O Costa está fora, tu estás numa sopa. Lá. Vejam lá. Amanhã é quarta-feira, não é? Diga? Quarta-feira. Quarta, às 2 da tarde. Vai lá o homem e é preciso ajudá-lo a tirar umas coisas e tal. E nós temos lá o nosso homem também, pá, mas... E ela não pode fazer isso para a semana? Não. Pá, e a gente ela contratou uma pessoa e não sei o quê. E nós temos interesse em libertar. Não, evidentemente. Porque a partir disto, já tudo o resto é para nós empandeirarmos. É verdade, o nosso Jorge Tesouras não apareceu. Bom, finalmente para recordar o resto do programa, quinta-feira, o ciclo da Marilyn. Sábado, é véspera de domingo? O que é sábado?
Você faz um bocado de... Bom, Não há nada, pá, não há nada. Agora é que eu vou passar a palavra aqui ao nosso... Gosto do Presidente porque não é ditador nem nada. Não, ideia. Ninguém reparou nisso. A liberdade que ele tanto defende. Apregoa. O gajo era um piorio, pá. Ele defende uma liberdade que é uma liberdade assim meio relativa, mas enfim. Bom, de qualquer maneira, queria agradecer a todos, porque devido ao adiantado da hora, nós vamos ter que foi muito bom a vossa presença e o nosso diálogo, o nosso monólogo. Monólogo, sim. Monólogo. O nosso monólogo aqui do Presidente. Mas tudo bem. Foi muito bom. Até amanhã. Amanhã estamos aqui outra vez. Até amanhã, camaradas. Eu gosto.